Olá, olá! Estamos de volta para o nosso terceiro vídeo sobre as obrigações subjetivamente complexas. No anterior, tratamos as regras gerais da solidariedade à luz do artigo 264, 265, 266. Nesse vídeo falaremos então sobre as regras específicas da solidariedade ativa a partir do artigo 267 e depois da solidariedade passiva. Vamos então tratar sobre a solidariedade ativa. Pluralidade de credores, cada um deles ou qualquer um deles com o direito a exigir e receber a totalidade do crédito obrigacional. Ok? Artigo 267 na tela, primeira regra sobre a solidariedade ativa. O legislador diz o seguinte: cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Essa é uma das marcas da solidariedade ativa. Vários credores, cada qual com direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Mas você se recorda que na obrigação indivisível, com pluralidade de credores, o legislador também nos diz que, em razão do objeto da obrigação ser coisa ou fato não suscetível de fracionamento, cada um dos credores poderia exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro. Então, onde está a diferença entre a solidariedade ativa e a obrigação indivisível com pluralidade de credores? A diferença está no fato de que, lá na indivisibilidade, em razão do objeto não ser passível de fracionamento, qualquer um dos credores poderia exigir o cumprimento da obrigação por inteiro, mas o devedor somente se desobrigaria pagando a todos conjuntamente ou a um deles com caução de ratificação. Agora, na solidariedade ativa, além do fato de que cada um dos credores pode exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, artigo 267 do Código Civil, o devedor também pode cumprir a sua obrigação pagando-a por inteiro a qualquer dos credores. E fazendo isso, independentemente de caução, ele estará se desobrigando. Artigos 268, 269. Observem o conteúdo dos dispositivos legais. Artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Qualquer dos credores pode exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Mas, enquanto o devedor não for cobrado, ele também pode pagar a qualquer dos credores a prestação por inteiro. Se eventualmente um dos credores apenas vem e exige do devedor comum a prestação por inteiro, o devedor terá que para ele só pagar. Até que isso aconteça, o devedor também pode para qualquer um pagar. E fato é, cumprindo a prestação, o devedor se desobriga. Observem, portanto, a diferença da indivisibilidade com pluralidade de credores para a solidariedade ativa. Lá na obrigação indivisível, qualquer um dos credores poderia exigir a prestação por inteiro, mas o devedor só se desobrigaria pagando a todos conjuntamente, ou a um deles com caução, com garantia de ratificação dos demais. Agora, na solidariedade ativa, qualquer um dos credores pode exigir e tem direito de receber a obrigação por inteiro. E o devedor também pode pagar para qualquer um dos credores a prestação por inteiro. Artigo 269, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Então, se o devedor pagar tudo para um dos credores solidários, a obrigação está para ele extinta. Está para ele extinta.
É evidente, e já veremos isso, que os demais credores não podem cobrar do devedor porque a obrigação está para ele extinta, mas poderão cobrar daquele credor que recebeu a totalidade. Isso é óbvio. Mas o que eu quero que vocês observem é que o devedor, pagando para um só dos credores, terá a sua obrigação extinta. Estará se desobrigando, fato que não acontece na indivisibilidade com pluralidade de credores. Se o devedor, na obrigação indivisível, simplesmente pagar para um dos credores, ele não está desobrigado com relação aos demais. Está pagando errado, está assumindo um risco. Já dizia o ditado, quem paga mal paga duas vezes. Lá na obrigação indivisível, se simplesmente o pagamento for feito para um dos credores, o devedor não se desobriga dos demais, está pagando errado, poderá ser deles cobrado. Aqui não. O pagamento feito a um só dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Ok? Perfeito. Outras regras relacionadas à solidariedade ativa, e que já vinha destacando anteriormente. É evidente, o devedor que pagou para um só dos credores está desobrigado. A obrigação foi para ele extinta. Mas é lógico que os cocredores solidários podem exigir daquele que sozinho recebeu a totalidade. Imagina que devo R$90 mil para 3 credores solidários. Em razão da solidariedade, qualquer um deles pode me cobrar o todo. E se algum deles me cobrar, estou obrigado a pagar para ele a totalidade. Até que algum credor me cobre, eu, devedor, posso pagar para qualquer um deles. E fazendo isto, a obrigação será extinta para mim. Se eu pagar R$90 mil para o primeiro dos meus credores, os demais não podem de mim exigir a obrigação, porque para mim ela foi extinta. Mas é evidente que eles poderão cobrar daquele um que recebeu a totalidade. E isso nós encontramos na lei, no artigo 272 do Código Civil. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. É uma outra nota comparando a solidariedade ativa com a obrigação indivisível com vários credores. Nós vimos lá na indivisível que se um dos credores remitir o devedor, esse devedor não estará desobrigado para com os demais credores, que poderão cobrá-lo, evidentemente, indenizando-o pela cota do credor remitente. Lembra? Pois bem, aqui na solidariedade, como um só credor pode cobrar o tudo, receber a totalidade, ele também pode remitir tudo. Esse primeiro credor pode cobrar de mim os R$90 mil, eu posso pagar os R$90 mil só para ele, pura e simplesmente, e estarei desobrigado, e ele sozinho também pode remitir a totalidade, e estarei desobrigado. Agora, tanto na situação do credor receber o pagamento por inteiro ou remitir a obrigação por inteiro, ele estará obrigado aos cocredores. Artigo 272, o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Ok? Próxima regra, artigo 270. Professor, e se um dos credores solidários falecer? Não tem problema. É importante que entendamos que o crédito é patrimônio. Observem, quando o indivíduo falece, todo o seu patrimônio será transmitido causa mortis. O direito sucessório cuida da transmissão causa mortis das relações
patrimoniais titularizadas pelo de cujus. E nessas relações patrimoniais encontramos a propriedade como direito real por excelência, alguns direitos reais sobre coisa alheia, crédito e também débito. Digo isso porque, se um dos credores solidários falecer, o crédito que lhe pertencia, que era por ele titularizado, é transmissível por herança. Seus herdeiros, portanto, receberão o crédito que o de cujus titularizava. O que é um tanto quanto óbvio, mas que o legislador fez questão de destacar aqui na solidariedade por conta de um detalhe. O falecimento de um dos credores solidários não extingue a solidariedade. Os demais credores continuam credores e continuam solidários, mas os herdeiros do credor falecido recebem o crédito, entretanto, só podem exigir a quota de acordo com o quinhão hereditário que receberam por transmissão causa-mortes. Artigo 270 do Código Civil. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que correspondeu ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que correspondeu ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Devo R$90 mil para 3 credores solidários. Um deles faleceu deixando 2 herdeiros. A obrigação continua solidária, ok? Os outros credores podem de mim exigir a totalidade, mas quanto que os herdeiros do de cujus podem de mim exigir? Cada um poderá cobrar R$15 mil, porque porque o crédito, a quota parte do falecido era 30 mil. E tendo ele 2 herdeiros, o quinhão hereditário de cada um é 15. Então, à luz do artigo 270, o falecimento de um dos credores solidários não extingue a solidariedade, mas os herdeiros só poderão exigir a quota do crédito que correspondeu ao seu quinhão hereditário. São 2 herdeiros, então cada um deles só pode de mim cobrar, de mim exigir R$15 mil. Ok? Próximo ponto. E se a obrigação solidária for convertida em perdas e danos? Até coloquei entre parênteses, né? Vide indivisível. Lá na obrigação indivisível disse que se a obrigação for convertida em perdas e danos, ela perde a natureza de indivisível e torna-se divisível, fracionária. Aqui um ponto distintivo entre a indivisibilidade e a solidariedade. Se a obrigação solidária for convertida em perdas e danos, ela permanece solidária. Ela permanece solidária. Artigo 271 do Código Civil. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Próxima regra, artigo 273. Redação do texto legal. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Lembrem-se que exceção significa defesa. E ele está falando aqui de exceção pessoal, ou seja, aquela defesa que eu só posso exercer contra uma pessoa. O que o legislador está nos dizendo aqui no artigo 273 é que, se vários forem os credores solidários e contra um deles o devedor tiver uma defesa pessoal, essa defesa pessoal não pode ser oposta contra os demais. Então,
Imagine no mesmo exemplo que devo 90 mil reais para 3 credores solidários, mas um deles me deve, em razão de um outro contrato, de um outro vínculo obrigacional, 20 mil reais. Vocês sabem que quando os credores e devedores são credores e devedores recíprocos em obrigações distintas de mesma natureza já exigíveis, é possível a realização de compensação. Se um sujeito me deve 15 mil reais e eu devo 30 mil reais para ele, as duas obrigações são exigíveis, eu posso pagar só 15 mil e farei uma compensação extinguindo as duas obrigações. Esta é uma defesa pessoal. Então, se nesta relação obrigacional devo 90 mil reais para 3 credores solidários e um deles, fruto de uma outra relação obrigacional, me deve 15 mil, eu não posso opor essa defesa contra os demais. Se o terceiro credor solidário me exigir 90 mil, eu tenho que pagar. Eu não posso falar, veja bem, eu vou te pagar apenas 75 mil, tá? Eu vou te pagar apenas 75 mil reais. Porque eu tenho uma defesa pessoal contra o credor A. Não posso falar isso. Porque eu não posso, contra um dos credores, opor defesa pessoal que tenho contra outro. É o que o legislador quer nos dizer no artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Ok? E concluindo a solidariedade ativa, deixaremos a solidariedade passiva também para vídeo separado, vídeo individualizado, dadas suas peculiaridades. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Aqui o legislador está dizendo o seguinte: no crédito solidário, qualquer um dos credores pode exigir o todo e tem direito a receber o todo. Da mesma forma, qualquer um dos credores tem legitimidade e interesse para propor sozinho eventual ação de cobrança ou eventual ação de execução. Pois bem, se um dos credores me demandar judicialmente pelo todo e essa demanda for julgada improcedente, não prejudicará os demais. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Mas, se essa ação for julgada procedente, a decisão será aproveitada para os outros. Mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer um deles. Ok? Terminamos aqui mais um vídeo sobre obrigações subjetivamente complexas. Agora tratamos a solidariedade ativa. E no último vídeo, no próximo vídeo, falaremos sobre a solidariedade passiva e as suas peculiaridades à luz do Código Civil Brasileiro. Ok? Não percam a próxima aula. Até breve.